Quinta-feira, ainda madrugada deste dia 16 de julho de 2026. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Que a graça Amém. e o amor de Deus esteja sobre todos vós. Estamos aqui mais uma vez, sempre no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois esta é uma obra dele e nós devemos essa gratidão a ele, essa graça imerecida que nos envolveu nestas verdades eternas. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre falando aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Sejam muito, muito bem-vindos. Você que, quem sabe, está nos vendo pela primeira vez, ouvindo a palavra, seja bem-vindo. Aqui é o povo, é o grupo chamado Cristo em Vós, Esperança da Glória. Essa é a nossa visão do Evangelho de Cristo. Lutar para conquistar a glória que está nos reservada desde antes da fundação do mundo, através de Cristo Jesus, nosso querido Salvador. Nós agradecemos a todos que já são inscritos, fazem seus comentários todos os dias e também compartilham as mensagens. E sempre nós estamos envolvidos neste dever sagrado que é orar uns pelos outros. E nós agradecemos pelos irmãos que têm lembrado de nós e feito menção de nós perante o Senhor. Nós não sabemos o nome de todos vocês, nem aonde vivem, mas o Senhor conhece todos. Ele sabe tudo sobre todos. Você que mora numa grande cidade, numa cidade de médio porte, numa cidade pequena, numa vila, mora no interior, mora lá na fazenda, na roça, todos vocês são alcançados pelo Senhor, nas margens dos nossos grandes rios e falando também com os irmãos e irmãs de outras nações, aonde vocês estiverem, nas ilhas, aonde o povo de Deus para dar crédito à sua voz. Nós nunca podemos, irmãos, pensar que nós vamos poder ou entristecer o Espírito Santo do Senhor pelo simples fato de não dar atenção a ele, nós podemos estar entristecendo a ele. Pois ele é que nos ajuda, que nos orienta, que contende conosco, não é? Ele nos convence da situação pecaminosa em que o homem vive. Nós vivíamos, nossos pais viviam, e o Espírito Santo que convenceu e venceu. Nunca podemos lutar contra ele. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual fostes selados para a redenção, para o glorioso dia da redenção. Esta marca que tem sobre você, esse rótulo divino que aponta e diz: aqui está passando mais um, mais outro, lá vem ela, lá vem ele, e vai passando, e vai sendo selado para a redenção eterna. O profeta Jeremias, no capítulo de número 63, versículo de número 10, ele diz assim, porque o profeta estava falando sobre o povo que voltava as costas para o Senhor. O Senhor oferecia e oferece tudo, mas o homem, com suas intenções rebeldes, ele vai voltando as costas para o Senhor e não vai dando crédito àquilo que só Ele pode oferecer.
Aqui não tem ninguém que pode prover essas coisas eternas. As coisas eternas só vêm do eterno. Lá vêm as coisas eternas. E para isso nós temos os nossos deveres, obedecê-lo para receber dele os nossos direitos. Diz assim no versículo 10 desse capítulo de número 63 do profeta Isaías, não Jeremias, Isaías. Diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Não sei se cada um de nós pode ter o mínimo uma ideia ou imaginar o que pode significar isto. Entristecer o Espírito Santo, rebeldes contra ele, contristar ele, e ele se tornar nosso inimigo. Ele é o melhor e mais precioso e mais glorioso amigo do povo de Deus. Foi deixado aqui conosco como o Espírito do próprio Senhor Jesus para ajudar na nossa caminhada até o fim. Tudo que nós precisar pedir ao Pai quando não sabemos, o Espírito Santo é aquela fonte de sabedoria que sempre está junto de nós, como disse Paulo escrevendo aos Romanos: ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede. Olha só o papel dele, intercede, ele luta em nosso favor, com palavras, com gemidos, enfim, ele está ali para nos ajudar, está aqui e está aí também, aonde tu estás. Vou reler esse versículo e a Esther vai continuar comentando. Mas eles, o povo hebreu, ele estava se referindo, mas hoje é nós. Mas nós, se formos rebeldes contra o Espírito Santo, ele vai nos deixar, né? Vai nos deixar e tornar-se nosso inimigo. Mas se é possível o Espírito Santo se tornar inimigo de alguém? Simplesmente assim, irmãos, ele não vai mais nos ajudar em nada, absolutamente nada. Alguém pode até confundir isso com aquilo que Jesus disse: alguém peca contra o Pai, tem perdão, contra o Filho também é perdoado, mas não se atrevam a pecar contra o Espírito Santo. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã. Se tu estás ouvindo essa mensagem com o teu coração, é porque ainda você não é daqueles que um dia pecaram ou estão em pecado contra o Espírito Santo. Você ainda procura ouvir a voz dele. Você procura chegar perto dele. Você pode estar lamentando, dizendo: irmão Fernando, irmã Esther, eu tenho orado tanto e não tenho conseguido. Isso é fraqueza, irmãos, nossas fraquezas. Que pedimos para o Senhor fortalecer nossa mente, nossa vida, e nos colocar perante ele e dizer: Senhor, ajuda-me, eu preciso da tua ajuda. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que é ele que convence o pecador do seu pecado. Convence que há uma justiça também um dia. Ele nos convence de tudo. E se nós desprezá-lo, como que ele vai nós nunca vamos ser convencidos e nunca vamos nos entregar ao Senhor. Verdade. Nunca vamos saber que o nosso Deus é um Deus justo também. O Espírito Santo é como um dínamo na nossa vida, que vai trabalhando. Os irmãos que já andaram de bicicleta, que tinha aquele dínamo, que quanto mais pedalava, mais luz dava para ele caminhar. No escuro. Na escuridão, assim é o Espírito Santo. Quanto mais nós buscá-lo,
mais nós vamos brilhar, mais nós vamos andar na claridade, Aleluia. mais nós vamos ser iluminados no nosso caminho, porque é tão difícil o caminho para nós andar neste mundo tão escuro que está. Mas o Espírito Santo, ele faz clarear o nosso caminho, porque nós o buscamos, nós o amamos, nunca podemos entristecê-lo. Será muito triste para nós deixar ele não nos ajudando mais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia buscar mais, receber mais e honrá-lo, porque ele não glorifica a si mesmo, mas ele glorifica o Pai e o Filho. Que o Senhor nos ajude a caminhar com o Espírito Santo de Deus. É verdade, irmãos, como um dínamo. Você vai pedalando e a luz vai brilhando mais, brilhando mais. Quanto mais pedala, às vezes essas pedaladas são lutas e aflições, são dores. Aleluia. Nas noites escuras dessa vida, nas horas de incerteza, você tendo o Espírito Santo, você diz, ele está comigo, eu vou pedalar mais, eu vou andar mais rápido, porque eu preciso chegar lá no cume da montanha. Aleluia. E de lá para os teus braços, Senhor. Olhe o que o profeta Isaías escreveu. Vou reler aqui o versículo que já li. Mas eles foram rebeldes, meu Deus, e contristaram o Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. É só ele se calar, irmãos. Ele está pelejando contra nós, não temos mais força. Ele é a razão da igreja. Ele é esse tudo para a igreja. É tudo, é ele, é o Espírito Santo. Então nós não podemos deixar em momento algum. Ele convence o homem, sim, do pecado, da justiça e aponta o juízo eterno. Aleluia. Ele diz tudo, o caminho é esse, é longo. Você sai daqui da escuridão, anda comigo na justiça e depois, se você não for obediente, você vai enfrentar o juízo eterno. Que lá o Espírito Santo não vai atuar mais. Lá nesse veredito final, lá é o fim de tudo. Se você não estiver com Cristo, se nós não estiver com Ele, nós estamos perdidos neste mundo. Querido irmão e irmã, talvez alguém tenha dificuldade para entender porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é singela. Ela é singela, mas é eficaz, é poderosa para discernir todas as coisas, para esclarecer todas as coisas. Ontem nós lemos aqui na mensagem o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 31, que achei muito, e é muito glorioso esse versículo, quando estava sendo falado aqui sobre o crescimento, a unidade da igreja. E quem é a igreja do Senhor? O ornamento mais lindo da igreja do Senhor é o Espírito Santo, irmão. Não tem outro ornamento mais lindo. É a igreja de Cristo, do Senhor Jesus. Mas o ornamento mais lindo e mais precioso na igreja de Cristo, particularmente nas nossas vidas, é o Espírito Santo. E ele diz, assim, pois, as igrejas, falando das igrejas do princípio, que as mesmas de hoje, deve ser a igreja. As igrejas porque eram um grupo aqui, outro grupo lá, outro grupo acolá, não é? Estavam ali servindo ao Senhor. E as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor
e na consolação do Espírito Santo. Não tem outro, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo é tudo da nossa vida. E ele é muito... facilmente você pode entristecer ele, não é? Com atitudes, com palavras, com falta de atenção. Aquilo que é tudo, a palavra, irmãos, tudo, em tudo ele está. Se nós estivéssemos falando aqui nós mesmos, vocês já tinham nos desprezado há muito tempo. Já tinham voltado as costas para trás, mas só chegamos aqui e nos sentamos nessas cadeiras aqui, porque o Espírito Santo está conosco. Aleluia. Aleluia. Nós temos essa absoluta certeza. E você, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus Cristo, sabe disso. E as igrejas se multiplicavam em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E havia paz entre eles, e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Eu estava lendo uma versão católica, Bíblia, de 1960, que diz assim, na consolação do Espírito Santo, achei muito interessante essa versão deles. E se acrescentavam fortalecidos pelo Espírito Santo. E se acrescentavam, multiplicavam-se, cresciam, fortalecidos pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos ter força, irmãos, para viver como igreja aqui neste mundo, sem esta essência divina, sem esta marca da eternidade em nossa vida, sem essa marca desse selo da redenção em nossas vidas, Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar e vamos entregar tudo ao Senhor. Aleluia. Ele vai estar orando conosco. Querido Deus, nosso Pai, juntos com teu Santo Espírito, Jesus, pois ele fundiu-se ao nosso, Senhor. E nós estamos aqui no teu nome, agradecidos por tudo que tu fez e estás fazendo em favor da tua igreja. Ah, meu Pai, a tua igreja continua viva, linda e gloriosa. Aleluia. Como uma moça que espera o dia do encontro para o casamento eterno, levando sobre ela este selo bendito da redenção. Oh, querido Salvador, nós te agradecemos em nome de Jesus. Ajudados aqui pelo Espírito Santo, aleluia, nós vamos vencer e jamais, Senhor Jesus, pensar, imaginar o que é viver sem Ele na nossa vida. Mas que Ele esteja sempre conosco, hoje e sempre, Pai de amor. Amém e amém. Amados irmãos, tenham todos um abençoado dia. Aleluia. Compartilhe essa mensagem com outros e, querendo o Senhor, amanhã nós vamos estar aqui outra vez.